Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Yasmin, estamos aqui para mais uma aula de física, agora vocês conseguem me ver, o que é muito bom. Graças à ideia do Ravel, achei ótimo esse aplicativo. Bom, é estranho, né, porque eu consigo me ver também, mas vamos começar a aula. Hoje a aula vai ser sobre revisão de gráficos, bem de boa, bem tranquilinho. Bem-vindos os novos alunos da segunda chamada, desejo para vocês um ótimo ano, como eu desejo para todos os nossos alunos já da primeira chamada, né? Vamos começar, hoje a aula vai ser bem de boa, vou tentar fazer em uns 20 minutos, beleza? Bom, gráfico de velocidade por tempo no MU, no movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Vocês lembram? O movimento uniforme é aquele em que a velocidade permanece sempre constante, ou seja, a aceleração é zero, a velocidade está sempre no mesmo valor conforme o movimento, né, ele se dá. Então, logo, o gráfico nesse tipo de movimento vai ser assim, ó, de velocidade por tempo, ele vai ser o seguinte: a velocidade sempre com o mesmo valor conforme o tempo passa. Nesse primeiro gráfico aqui, é um movimento progressivo. Por que é um movimento progressivo? Bom, porque a velocidade está positiva, e velocidade positiva indica movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? É um movimento em que o nosso móvel ele vai ir a favor da trajetória, ele vai seguir a trajetória que eu estipulei. Ou seja, o espaço final dele vai ser maior que o espaço inicial. Já o movimento retrógrado, que é esse daqui, que a gente vê no segundo gráfico, é um movimento em que a velocidade é negativa. Você consegue perceber aqui que ela está abaixo do eixo T, você está vendo? Então, ela é negativa. O que significa isso? Significa que o móvel está indo contra a trajetória que eu estipulei e que o espaço final dele vai ser maior... Não, desculpa, é que eu me desconcentrei por causa da câmera. O espaço final dele vai ser menor que o espaço inicial. Fechou? Beleza? É só isso. E o mais importante desse primeiro slide é vocês entenderem que em todo o gráfico de velocidade por tempo, se você calcular a área desse gráfico aqui de velocidade por tempo, você vai encontrar o ΔS, ou seja, você vai encontrar a distância percorrida por esse móvel. Tanto no movimento progressivo quanto no retrógrado. Aqui daria uma coisa negativa, mas é válido porque existe ΔS negativo. Beleza? Então é só isso, só lembrem disso que a gente vai usar isso de novo. E o Enem pode pedir, sempre pode pedir, né? Bom, gráfico de posição por tempo no movimento uniforme. Bom, pessoal, esse gráfico aqui, ele é representado por essa fórmula aqui, o sorvete. Porque o sorvete é a fórmula que é a fórmula da função da posição do S pelo tempo. Esse gráfico é a mesma coisa, é função da posição pelo tempo, então ele é representado por essa fórmula aqui. Faz sentido? Beleza, então. Bom, pessoal, esse gráfico aqui, vamos respirar e vamos interpretar esse gráfico. Tranquilamente. Você vai chegar na prova, você vai ficar bem tranquilo, bem de boa. Esse gráfico aqui, vocês podem ver o quê? Que ele começa numa velocidade, numa posição inicial. A posição inicial é onde o gráfico aqui, onde essa reta, ela toca o eixo do S, é a posição inicial. E essa posição, ela só vai aumentando ao longo do tempo. Se a posição vai ficando cada vez maior, significa que o movimento é progressivo. Minha posição está ficando cada vez maior, então minha posição final vai ser maior que minha posição inicial. Movimento progressivo, que é igual a velocidade positiva. Então, vocês podem ver aqui o positivo, né, antes do V, velocidade positiva. Já este gráfico aqui, a gente vai olhar ele bem tranquilinho, bem de boa. Ó, o nosso S0 é aqui, ele começa aqui bem no alto. Você consegue ver que ele vai diminuindo, até que ele passa aqui, né? O eixo do T, ó, passa e vai aqui pro negativo. Bom, se a nossa posição está diminuindo, significa que a nossa posição final vai ser menor que a posição inicial, significando que o movimento é retrógrado e que logo a velocidade é negativa. Fez sentido? Por isso que tem um menozinho aqui antes do V no sorvete. Eu pergunto pra vocês agora, pra vocês, sei lá, pararem o vídeo e pensarem um pouco. Em que momento esse móvel aqui do gráfico número 2, desse segundo gráfico aqui, ele passa pela origem? Em qual momento? Bom, o momento que ele passa pela origem vai ser o momento em que S é igual a zero. Em qual momento que S é igual a zero? S é igual a zero aqui, né? Aqui. É bem de boa, né? S é igual a zero nesse momento aqui em que a linha encontra o T. O eixo T. Fechou? Então, agora a gente vai ver outro tipo de movimento, que é o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, ele é diferente do movimento variado, claro. Por quê? Porque nesse caso, a velocidade varia sim, a velocidade está variando, ela não fica constante, mas ela varia no mesmo valor, no mesmo intervalo de tempo.
Ou seja, o que significa isso? Que a minha aceleração, ela vai ser constante. Então, se a minha aceleração for 2 metros por segundo ao quadrado, no primeiro segundo eu vou estar 2 metros por segundo ao quadrado. No segundo segundo eu vou estar 4 metros por segundo ao quadrado. Vou estar 4 metros por segundo a minha velocidade. No terceiro segundo eu vou estar 6 metros por segundo, ou seja, a minha velocidade vai aumentando de 2 a cada segundo. 2 metros por segundo a cada segundo. Faz sentido? Então, minha variação de velocidade é constante. Então, nesse caso, como a aceleração ela seria sempre no mesmo valor, né, no movimento uniformemente variado, aceleração constante, o nosso gráfico ele fica assim. Então, o tempo passa e a aceleração ela continua no mesmo valor. Nesse caso, a aceleração ela é positiva, porque, né, tá acima aqui do zero, positivo. E aqui, nesse outro caso, a nossa aceleração ela é negativa, porque ela tá abaixo do zero. Beleza? Esse gráfico aqui parece muito o gráfico de velocidade por tempo no M1, né? Só que no movimento uniforme. Só que agora, no movimento uniformemente variado, quem é constante é a aceleração e não a velocidade. Fechou? Bom, gráfico de velocidade por tempo no M1V. Aqui já começa ficando mais difícil, porque vai começando a complicar, né? Normal. Mas vamos lá. Ainda tá de boa. Tá sempre de boa, na verdade. Bom, então, gráfico de velocidade por tempo. Gráfico de velocidade por tempo, ele é representado pela fórmula V é igual a V0 mais A vezes T. Vovó Ateu. Por quê? Porque o vovó Ateu é a fórmula que é a função, né, da velocidade pelo tempo. E esse gráfico é a função da velocidade pelo tempo. Dá pra chegar a essa conclusão, né? Vocês conseguem chegar a essa conclusão sozinhos, né? Quando é velocidade por tempo, seria o vovó Ateu. Quando é posição por tempo, a gente vai ver que é o sorvetão. Então, vamos lá. Mas vamos se ater a esse momento aqui. Bom, pessoal, a área, como a gente já falou, né, de todo o gráfico de velocidade por tempo, ela vai nos dar o ΔS. Então, deixa eu pegar meu lápis. Se eu fechar aqui esse trapézio, vou pegar o vermelho mesmo, eu não gosto, mas tudo bem. Se eu fechar esse trapézio aqui e calcular a área desse trapézio, que vocês vão aprender em matemática, vocês chegarão ao ΔS que esse móvel andou nesse M1V. Faz sentido? Mas vamos interpretar esse gráfico. Vamos só interpretar o que tá falando. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer na prova, bem tranquilos, interpretar só o que tá acontecendo. Então, ele começa aqui num V0, né, positivo. Começa numa velocidade positiva aqui, onde toca, né, o eixo V. E aí, a velocidade dele só aumenta, só aumenta, só aumenta. Vocês percebem aqui uma coisa. A velocidade dele tá sempre positiva. Se a velocidade dele tá sempre positiva, significa que é um movimento progressivo. Beleza? Então, beleza. E a velocidade final dele, como vocês podem perceber, é maior que a inicial. Logo, a aceleração vai ser positiva. Aceleração positiva, aqui ó. Aceleração positiva. O gráfico está subindo, positivo, beleza? E, então, é um movimento progressivo e acelerado. Segundo gráfico. Nesse segundo gráfico, o que acontece? A gente começa numa velocidade inicial grande e ela só vai diminuindo, beleza? Esse movimento aqui, ele é progressivo ou ele é retrógrado? Bom, já tá escrito ali, né? Mas tudo bem. O movimento, ele é progressivo. Mesmo que a aceleração seja negativa nesse caso, como a gente vai ver, o movimento é progressivo. Por quê? Bom, para definir movimento progressivo e retrógrado, só basta que a velocidade seja positiva ou negativa. Não importa se a velocidade, se o valor dela tá aumentando ou diminuindo, beleza? Então, olha aqui, ó. Velocidade positiva, todo esse tempo aqui que a velocidade estava positiva, movimento progressivo. Agora, se esse gráfico tivesse continuado para cá, ó, para baixo do zero, aí a velocidade começaria a ser negativa. E nesse ponto aqui, o movimento seria retrógrado, beleza? Mas nesse caso, ele está considerando essa parte progressiva do movimento. E a aceleração é negativa. Por quê? Porque a minha velocidade final, ela é menor que a minha velocidade inicial. Aceleração negativa. Vocês conseguem me dizer em que ponto, nesse segundo gráfico aqui, que esse carro para? Bom, esse carro ele vai parar, né? Quando a minha reta, ela alcançar o T. Ele vai parar aqui, ó. Aqui a velocidade é zero. Em determinado tempo, né, que a gente não sabe, é um tempo indefinido, porque eles não colocaram nenhum valor aqui, minha velocidade vai ser zero. Fechou? Faz sentido? Então, beleza. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma coisa, esse é um novo gráfico que a gente vai aprender agora. Ele dá um pouco de medo, mas ele é de boa, vocês vão conseguir. É só respirar fundo e interpretar. Bem tranquilo. Então, tá. Posição por tempo no movimento uniformemente variado. Como a gente já falou, né, a posição por tempo ela vai ser representada pelo sorvetão, que é a função do espaço pelo tempo, é o sorvetão.
E esse sorvetão aqui, vocês conseguem perceber que ele tem um expoente 2 aqui, né? Que nenhuma das outras fórmulas que a gente aprendeu até agora tem. No Torricelli, ele tem expoente 2 também, mas não tem gráfico para ele que a gente vai estudar, beleza? Então, ele tem esse expoente 2. Esse expoente 2 vocês vão aprender na matemática, que ele significa que o gráfico dessa fórmula aqui, dessa equação, vai ser uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é isso daqui que vocês estão vendo aqui, beleza? Então, primeira coisa, um olhar geral para isso tudo. Vocês conseguem ver que tem uma parábola que está com boquinha feliz e uma parábola com boquinha triste. Boquinha feliz, que é essa daqui, né? Boquinha feliz, significa aceleração positiva. Então, tá feliz, positivo, tá positivo. Boquinha triste, aceleração negativa. Então, olhou esse gráfico, primeira coisa, você vai olhar positivo ou negativo, aceleração positiva ou negativa, beleza? Então, vamos estudar agora gráfico por gráfico. É bem tranquilo. Então, nesse gráfico aqui, a gente começa numa posição inicial, certo? A mesma coisa dos outros. Onde toca aqui é a nossa posição inicial. E aí, você vai vendo que a posição dele vai ficando maior, 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 certo? Cada vez mais positiva, né? Cada vez maior o valor. E aí, aqui, ele para. Se daqui até aqui ele está ficando cada vez maior o valor, cada vez mais positivo, significa que esse movimento é progressivo, certo? Logo, a velocidade aqui vai ser positiva. E o que significa esse gráfico? O que significa na prática? O que está acontecendo? Ele está, ó, minha trajetória eu estipulei para lá. Será que vocês estão conseguindo me ver? Aqui está o meu carrinho. Ele vai indo, indo, indo e ele está desacelerando. Ele está indo, indo, indo aqui, ó. E aí, nesse ponto aqui, nesse ápice aqui, ele para. É isso que significa esse gráfico. Nesse ápice aqui, ele para. Esse gráfico que está indo a favor da trajetória parou, ele vai inverter a trajetória. Por que eu sei que ele inverteu? Porque a partir daqui, a minha posição ela vai ficando cada vez menor. Então, a partir daqui, o meu movimento ele passa a ser retrógrado. Minha velocidade passa a ser negativa. Beleza? Esse daqui é o gráfico para aceleração, quando a aceleração é negativa, vamos lembrar, né? Eu vou falar uma coisa para vocês que é bem importante. Bom, primeiramente, se ele te perguntar, se ele falar que a aceleração é negativa e ele quiser saber o máximo, o maior S que esse móvel conseguiu atingir. Então, você vai ter que calcular que ponto é esse daqui, né? Quais são os valores desse ponto aqui, que é o ponto máximo. É o máximo de S que ele conseguiu, que ele foi, é o máximo de onde ele foi. Como você vai calcular isso? Bom, nesse local aqui, eu não falei pra vocês que o carro parou nesse local aqui e mudou de trajetória? Se ele parou, logo, qual que é a velocidade dele nesse ponto aqui? A velocidade dele é igual a 0. Bom, então você vai fazer o quê? Você vai trocar no vovó teu, você vai trocar a velocidade por 0. Você vai encontrar o tempo que ele tava quando ele chegou nesse ápice aqui. Aí você vai trocar o tempo lá no sorvetão e aí você vai encontrar o maior espaço, né, que ele passou. Beleza? Eu não acho que o Enem vai pedir isso, mas só por desencargo de consciência, beleza? Outra coisa que é importante pra vocês e que o Enem já pediu. Eu vou falar uma verdade pra vocês. O vestibular, ele quase nunca pede um movimento retrógrado. Então, se ele não te falar, a velocidade é negativa, e o móvel tá indo contra a trajetória. Se ele não te falar essas coisas, se ele não te falar, não te der dicas de que o movimento é retrógrado, você pode considerar, é o que eu fazia, você pode considerar que o movimento é progressivo. Então, você vai usar só essa parte do gráfico normalmente. O Enem já pediu essa parte do gráfico, beleza? Você vai usar só essa primeira parte do gráfico, que corresponde a um movimento progressivo, que é um movimento antes, né? Antes desse carrinho aqui, antes dele trocar antes dele tocar a trajetória dele, antes dele inverter a trajetória dele. Então, beleza. Então, falou assim, ó. Falou, móvel está desacelerando. Que desacelerando no movimento progressivo é aceleração negativa, né? Móvel está desacelerando. Me diga qual é o gráfico. Se ele não te disse que é movimento retrógrado, você vai usar este gráfico aqui, ó. Só essa parte aqui. Só essa parte que é assim, ó. Você vai usar essa parte aqui. Só isso. Essa outra parte aqui raramente se usa. Beleza? É só isso. Bom, então a gente vai para o segundo, que agora é o gráfico de aceleração positiva, é o gráfico feliz. Então, vamos só parar e interpretar ele. Então, ele começa aqui, numa posição inicial, e aí ele vai diminuindo, 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 diminuindo a posição. O que significa estar diminuindo a posição? Já falei para vocês, significa que nessa parte aqui, o movimento é retrógrado. Então, vou fazer com o meu carrinho. Então, nessa parte, significa que ele está fazendo assim, ó, ele está indo contra a trajetória.
a minha trajetória pra cá tá indo contra. Aí aqui, ele para. Então, esse carro tá indo contra, mas ele tá parando até parar total. Ele para total nesse ponto aqui. A mesma coisa nesse outro gráfico aqui. Nessa primeira parte aqui, ele tá indo a favor, parando, até ele inverter a trajetória. Bom, mas vamos para esse gráfico. Então, ele tá indo contra a trajetória e parando. Aí, ele inverte aqui nesse ponto, inverteu, e aí ele começa a ir a favor da trajetória, como eu sei disso, porque a minha posição está aumentando cada vez mais, certo? Ela tá aumentando. Ó. Daqui pra cá, ela começa a aumentar sem fim. Então, ele está fazendo um movimento progressivo. Então, ó, parando, parou. Inverteu, movimento progressivo e acelerado. Ele vai acelerando agora até o fim do mundo. Vocês podem ver aqui, ó, que esse gráfico aqui, ó, vai até o fim do mundo, se ele continuasse aqui, entendeu? Então, nessa parte aqui, nessa segunda parte aqui, é um movimento progressivo, que é o que a gente mais vai usar. Então, nesse momento, então, vamos lá. Se o vestibular ele te falar assim, móvel está acelerando, a velocidade dele está aumentando, faça o gráfico. Beleza, ele não te falou que o movimento é retrógrado, então estipula, né, que ele é positivo. Aí você vai vir aqui e você vai pensar, então, opa, travou. Então eu só vou usar daqui, dessa pontilhada, para a direita. Só vou usar daqui para cá, no meu gráfico. Então, meu gráfico de movimento acelerado e progressivo é esse daqui, certo? Fez sentido para vocês? E esse daqui, ele é um gráfico, me digam se se a aceleração dele é positiva ou negativa. Pensa aí na sua cabeça, positiva ou negativa? Positiva, né? Porque tá gráfico de boquinha feliz. Então, aceleração positiva, vocês podem ver aqui certos pontos. Então, esse ponto aqui significa o quê? Bom, esse é o ponto do meu S0, certo? Então, meu S0 é 3. O que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui em que o tempo é 1. Bom, esse ponto aqui é quando ele passa pela origem. E ele passa pela origem 2 vezes. E esse ponto aqui é a menor posição que ele atingiu, que é menos 1. Porque depois disso, a posição dele só aumenta. Como é que acha a menor posição que ele atingiu? É a mesma coisa desse primeiro gráfico que a gente viu. Você iguala a velocidade a 0 lá no vovô Ateu. Porque ele vai fazer assim, ó. Vai parar e vai mudar de posição nesse gráfico 2 aqui, né? Ele vai mudar de posição. Nesse momento que ele parou, é a menor posição que ele vai atingir nesse movimento. Então, você vai igualar o V igual a 0. E aí depois você vai descobrir o T e vai jogar o T no sorvetão. Nossa senhora, isso daí foi bastante coisa. Espero que vocês tenham entendido. Vamos pro exercício que agora vai ficar tranquilo. Exercício do Enem 2012, ele pediu exatamente o que a gente está vendo nessa aula. Então vamos embora. Enem 2012. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre 2 estações. A locomotiva parte do repouso, beleza, em aceleração constante. O que é aceleração constante que a gente viu, gente? Ai, meu Deus, eu perdi o meu mouse, eu vou chorar. O que é aceleração constante que a gente viu? A aceleração constante, ela ocorre aonde? No MUV. Então, liga a chavinha de movimento uniformemente variado. MUV. Beleza? Por 1/3 do tempo de percurso. 1/3. Beleza? Mantém a velocidade constante por outro terço. Mantém a velocidade constante, hein? A gente também conhece, hein? MU, hein? Nunca falei tanto em na minha vida. MU. Por outro terço. E reduz sua velocidade com desaceleração constante. A gente também conhece a desaceleração constante, né? Que também é MUV. Fechou? MUV. No trecho final, até parar. Qual é o gráfico de posição? Eixo vertical em função do tempo, S em função do tempo, que representa o movimento desse trem. Então, é exatamente o que a gente acabou de estudar. Então, ele quer que você saiba como é que é o gráfico quando o movimento ele está acelerado, ele está aumentando a velocidade, como é o gráfico quando o movimento está em velocidade constante e como é o gráfico quando ele está desacelerando. Então, ele te falou em algum momento aqui que o movimento é retrógrado? Não falou. Então, você pode considerar só os gráficos de movimento progressivo, ok? Então, vamos primeiro. Então, primeiro ele disse pra gente, no primeiro terço, né? Dividido em 3, a gente divide esse gráfico em 3, e no primeiro terço, ele disse
que ele está em aceleração constante por 1/3 do tempo. Então, ele parte do repouso, ele fica com uma aceleração constante, aumentando a velocidade constantemente por 1/3 do tempo. Então, o que a gente quer? A gente quer um movimento acelerado. Como é que é o gráfico de posição? Não se enganem, gráfico de posição de S, ele pediu de S, de posição por tempo, num movimento acelerado e progressivo. Bom, se o movimento é acelerado, vamos fazer junto. Se o movimento é acelerado, então a gente pensa aceleração positiva. Então, o gráfico seria assim. Só que o movimento é progressivo. Por acaso, essa parte do gráfico aqui, ó, essa parte do gráfico aqui é progressiva? Não. Essa parte do gráfico aqui, como a gente viu, ela representa a parte retrógrada do movimento. Então, a gente só quer essa parte aqui, ó. A gente só quer essa parte aqui. Faz sentido? A gente só quer essa parte da direita. Beleza? Então, beleza. Então, o primeiro terço do gráfico seria representado por este gráfico aqui. Essa parte da direita desse gráfico aqui. Então, onde que a gente pode encontrar essa parte da direita do gráfico? Bom, eu tô vendo aqui no A, né? Essa parte da direita. Tá vendo? Aqui subindo, ó. Como se fosse essa parte aqui, subindo. Bom, eu estou vendo aqui no C, né? Bem discreto no C. Eu vejo aqui também no D. Vejo no D, vejo no C e vejo no A. Aqui no B, eu não sei exatamente se ele tá. Eu acho que tá. No E tá errado, né? Porque no E, ó, ele não tá em forma de parábola. Ele tá em forma de gráfico de movimento uniforme, que é uma reta. Lembra o gráfico de posição por tempo no movimento uniforme é uma reta? E a gente não quer movimento uniforme, a gente quer o gráfico de posição por tempo movimento uniformemente variado. E aí a gente vai para a segunda parte. Eu tô fazendo bem devagar, mas esse exercício seria assim, ó, papum. Aceleração locomotiva, parte do repouso, aceleração constante por 1/3 do tempo. Beleza. Mantenha a velocidade constante por outro terço. Mantenha a velocidade constante por outro terço. Então, ele quer o gráfico de posição por tempo quando a velocidade é constante. Aqui, ó, ele tentou pegar aluno que está distraído. Eu seria um aluno distraído, não vou falar nada, né? Mas tudo bem. O que ele fez aqui? Ele fez você confundir o gráfico. Se você soubesse o que é, você podia saber o que é movimento uniforme, podia saber tudo, mas você podia se confundir na hora, porque aqui você podia, se você marcasse essa alternativa, é porque você confundiu o gráfico de posição por tempo no MU pelo gráfico de velocidade por tempo, porque essa parte aqui do gráfico seria o gráfico de velocidade por tempo, e a gente quer o gráfico de posição por tempo. Vocês podem voltar lá e ver. Então, beleza. Então, o gráfico de posição por tempo no MU, ele é aquele gráfico em que a reta está subindo, certo? Porque ele está movimento progressivo, velocidade positiva e sempre subindo, beleza? E aí, então, seria qual gráfico? Então, a gente já pode tirar esse, né? Porque esse daqui não está subindo. Esse daqui tá subindo, mas essa primeira parte é meio estranha, né? Mas beleza. Então, vamos dizer que esse daqui tá certo. Esse daqui tá errado, porque ele não tá parado, né? Se tivesse assim, ó, paralelo, significa que ele estaria parado, mas ele não tá parado, ele só tá em velocidade constante. Bom, aqui no C, a gente pode ver também que está certo, porque o gráfico tá fazendo assim. E esse daqui tá errado. Esse daqui tá sempre errado, né? Porque dessa primeira aqui também tava erradíssimo. Então, aí a gente vai pro último terço. Então, no último terço, ele reduz sua velocidade. Isso tá certo. Ele reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Falou desaceleração, a gente já pensa, porque ele não falou que é um movimento retrógrado. Então, falou em desaceleração, a gente já pensa em o quê? Em aceleração negativa. Qual é o gráfico de aceleração negativa? É a boquinha triste, beleza? E a gente quer movimento progressivo, porque ele não falou que é retrógrado. Então, qual é o momento aqui desse gráfico que é movimento progressivo? Bom, é o momento em que o meu S tá subindo, né? Movimento progressivo, meu S não pode estar descendo, ele tem que estar subindo, tem que estar cada vez maior. Então, é esse gráfico aqui que a gente procura. Essa parte aqui que é do movimento progressivo, quando a aceleração é negativa. Essa parte assim, ó. Beleza? Então, qual o gráfico que se encaixa nessas três coisas? Bom, esse gráfico aqui. O gráfico C. Beleza? Gráfico C. Tá bem achatadinho, né? Não tá tão visível quanto no meu, que ele é uma montanha, né? Bem convexa, né? Bem côncava, mas
Aqui ele tá querendo te mostrar que é mais ou menos esse formato aqui do gráfico, beleza? Então seria C. Olha, os outros não podem ser. Então esse daqui, ele é de um MU e no final ele tá pedindo um MUV, né? Porque tem desaceleração, tem aceleração, então aqui é errado. Aqui, nessa última parte aqui, ó, estaria certo. Essa última parte aqui tá certa, no D. Mas essa do meio aqui tá errada e todas precisam estar certas. Então, já não é. Esse daqui tá errado, ó. Esse daqui tá erradíssimo. Porque ele tá te apresentando um gráfico de aceleração positiva, né? Você pode ver que essa parte aqui, ela coincide com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer um gráfico com esse formato aqui. Então, negativo. E esse último aqui tava errado, né? Errado porque ele não para, né? Em um momento. Não vai ficar paralelo assim ao T em nenhum momento. A menos que ele esteja parado. Então, nossa resposta que a gente deseja é C. Respostinha C, linda, maravilhosa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi só isso, foi tranquilo. Eu espero que eu não tenha passado muito de 20 minutos. Eu só vou ver agora. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo, beleza? Beijos.